Bom dia, estamos de volta com mais um XP Connection. Nele a gente vai tratar sobre a pesquisa que a gente fez, né? A gente fez na semana passada, quinta e sexta sexta foi o último dia para os nossos respondentes. Vamos falar hoje sobre essa pesquisa que nós divulgamos na segunda-feira à noite sobre probabilidade de impeachment, acho que foi afetada pela reforma ministerial, minha opinião, e também para onde iria a Bolsa num primeiro momento, a reação imediata e dólar, e depois sua reação no médio prazo. Obviamente nós vamos discutir aqui também votação hoje, vetos, se vai passar ou não no Congresso, já antecipando minha opinião é que não, como ontem, já escrevi sobre isso, e também sobre TCU, não tem como não falar sobre isso. Mas antes disso, até gostaria do feedback de vocês e um bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí. Acabou a crise, será? Bolsa voando. Enfim, a gente vai comentar um pouco disso também, lá fora ajudando bastante. Em contrapartida desse cenário político aqui, de qualquer forma, e falar também dessa pesquisa que vai trazer um pouco desse termômetro ali, né, dos investidores, o que eles estão achando de impeachment, etc. Vai ser bem interessante. O pessoal falando que o som tá baixo aqui. Isso aí. Mas, antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Bom dia, Gustavo Cruz. Bom A dia. pergunta que não quer calar. Quando o senhor vai cortar o cabelo? Só para começar. Quem tiver Travou. aqui no Itaim, vou cortar agora na hora do almoço. Pode me encontrar ali na Joaquim Floriano, Que estarei isso. lá. Como a gente viu hoje pela manhã, IPCA 0,54. Mudando de assunto. Passagem aérea muito alta. Tá. E eu cortava com a minha família lá na Bahia, mas tá muito caro ir pra lá. E até lá, esse corte de cabelo será Agora vai ter que ser aqui no Brasil mesmo. No Brasil? Não, ele é pra fora do país. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui. É a elite aqui, né? Vai cortar cabelo nos Estados Unidos. Como é que pode isso, ouvir isso, né? O cara ia cortar o cabelo fora do país, já tá reclamando agora do IPCA, não reclamou do dólar. A passagem aérea subiu muito, vai ter que ser em São Paulo. Tá certo. Não vou poder visitar minha família, Tá felizmente. certo. Mas a gente tem essa pesquisa bem interessante hoje para vocês, retratando esse possível quadro de impeachment, o que os investidores estão vendo sobre isso. A gente vai detalhar bastante, mas fiquem à vontade para fazer diversas perguntas sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto macroeconômico, de bolsa. A gente vai respondendo depois de apresentar. E, por favor, se tiver algum problema, avisem a gente no chat. Ok, vamos lá, então vamos dar andamento, depois a gente tira todas as dúvidas aí. Vamos para a Então, apresentação. Apresentação na tela, primeiro tem o quadro mostrando à esquerda qual é a probabilidade de ocorrer para os investidores que responderam à pesquisa. Lembrando, que terminou na sexta-feira com a reforma ministerial. Isso, a gente soltou essa pesquisa na semana passada e eles responderam até sexta-feira, diversos investidores institucionais. E a primeira parte consistia neles responderem qual a probabilidade de ocorrer o impeachment, o que eles estavam enxergando sobre isso. Para 63% dos respondentes, a probabilidade é menor que 40%. Então, seriam as faixas mais escuras, a faixa amarela e a cinza escura. 37% acham que só tem 20% de chance de acontecer. Então, ainda é uma baixa probabilidade de impeachment. A maioria ainda não acredita que ocorrerá. Só 37% acredita que essa chance é maior que 60%. Então, ainda não é uma probabilidade muito consolidada. A gente também colocou a opção de botar 0%, ou seja, não teria nenhuma chance de ocorrer, e 100% que está certo que vai ocorrer, mas nenhum investidor assinalou essas alternativas, importante destacar. Na parte de quando ocorrerá, a parte aqui para a direita agora, quando os investidores acreditam que ocorrerá, 79% acreditam que, dado que teria um impeachment, ocorreria já no ano que vem, 2016. Poucos ainda acreditam que isso ocorreria depois, que sustentaria mais do que 2016 e que já ocorreria agora nesse último trimestre do ano, que a gente acabou de começar. Então essa faixa amarela seria 18% que acham que ainda ocorreria em 2015. Mas a gente vê bem claro que para os investidores, se ocorrer vai ser no ano que vem, vai ser já em 2016. Talvez a próxima etapa seria até segmentar a parte de 2016 que ele ocorreria. Mas aí a gente perguntou mais duas coisas interessantes
primeiro a parte do câmbio e também na parte do Ibovespa. Então, a gente vai mostrar depois em sequência a reação do médio prazo, mas aqui é a reação imediata. Então, logo que ocorreu o impeachment, o que eles enxergariam, tanto para câmbio, tanto para Ibovespa? A maioria acha que o câmbio, o dólar, ficaria entre 3,50 e 4, essa faixa cinza escura novamente, consolidou bastante, 60% acreditando nisso. E na parte do Ibov, a gente ficaria com um patamar um pouco acima do que a gente está agora. A maioria responde que ficaria entre 50 e 55 mil pontos. Essa faixa cinza já um pouco mais clara. A maioria dos respondentes acham que o Ibovespa subiria, ficaria um pouco acima do que está atualmente. Isso lembrando na reação imediata. Então, para recapitular, para a maioria dos investidores, o dólar ficaria entre 3,54 e o Ibovespa entre 50 e 55 mil pontos. Utilizando média, o Ibovespa ficando 2.500 e dólar 3,75 já está indo para lá. A gente já o Ibovespa também caminhando para isso. Praticamente isso, então o mercado antecipando. A próxima etapa seria na parte do médio prazo. A gente queria ver se teria alguma distorção, se eles enxergariam no médio prazo um cenário um pouco diferente. Novamente, o patamar é de R$ 3,50 e R$ 4,00 para o dólar, para o câmbio, ficou com a maioria dos respondentes, um pouquinho menor que a outra, se na outra foi na reação imediata 60%, nessa é 58%. E no Ibovespa, aí sim já consolida um pouco mais a resposta entre 50 e 55 mil pontos, exatamente metade dos respondentes, 50%, já identificam que ficaria entre 50 e 55 mil pontos no Ibovespa de médio prazo. A gente também fez a pesquisa com os afiliados, acho que depois a gente pode passar. Acho que agora a gente pode trazer para cá para o Celso Kim comentar um pouco da pesquisa. Depois a gente passa no final do programa, qualquer coisa, a parte dos dos assessores. Isso. A gente, não diria surpresa, me surpreendeu até o percentual mais baixo de probabilidade de impeachment. Eu acho que a gente tinha um percentual de probabilidade bem baixo, né, no início do ano. E ele veio subindo agora para a casa de 50%, 60%, na nossa opinião, probabilidade de impeachment. A reforma ministerial para a gente não afastou de vez o problema do impeachment, postergou, e agora a gente tem hoje o Tribunal de Contas da União, né, provavelmente rejeitando as contas do governo pelas pedaladas fiscais, e o Tribunal Superior Eleitoral ontem à noite, né, falou que não ia criar nenhum empecilho, abriu o processo contra a legenda. A legenda é PT, PMDB. Exato. E se vier, esse é outro problema, que aí poderia cair o PMDB junto. Então, o processo de impeachment provavelmente pode ser aberto sim, né? No TSE abre ali a ação que pede cassação, né, de Dilma e Temer. Então, fora que ela está com dificuldade em governar. Continua. Ela cedeu ministérios, hoje o PMDB está maior do que o PT e ela... e não votaram ontem, né? Não apareceram. Isso. Não adiantou, parece que não adiantou. Não adiantou. Aí hoje tem partido menor que está querendo criar outro bloco fora do PMDB, da base aliada, para solicitar ministérios e cargos e não votar também veto. Eles ficaram já falaram, CPMF não vai passar. Quando fez a reforma, alguns perderam com isso e primeiro Sim. que cortaram o número de ministérios, depois que deram mais para o PMDB Sim. e pastas mais importantes. Então tem partido que antes fazia parte da base aliada, que estava sempre votando, que ainda faz parte, mas estava sempre votando igual, que agora já está insatisfeito e está questionando por que ele ficou de fora na hora de partilhar. Isso aí, só e comentando essa questão dos vetos, ontem foi bizarro o Pisciani falando que não teve quórum na votação dos vetos por conta do trânsito ali, o pessoal não conseguiu chegar Terça-feira, o a pessoal não tempo. chega cedo. Como é que foi, ele falou? Geralmente entre meio-dia e 5 da tarde. É isso aí. O pessoal chega entre meio-dia e 5 da tarde, então não deu tempo. E hoje provavelmente vai ter problemas de logística de novo. E vão esvaziar a sessão. Obviamente você tem interesse do Cunha, você tem interesse desses outros partidos que foram prejudicados na reforma. Mas o que chama atenção é que logo pós-reforma, realmente o governo, ainda sem conseguir nem juntar quórum para a votação dos vetos, aí você vai ter aí do TCU, teve o TSE, né, que deu continuidade à ação ali contra a chapa
Dilma e Temer. Lembrando que se isso acontecesse, quem assumiria o comando do país por 90 dias é o Cunha, que também é uma questão crítica. Mas muita informação ali, também o governo, na verdade, você pode até interpretar como governo em cima do Nardes, né? Falando que teve a questão de investigação, etc., dele e do sobrinho, na Operação Zelotes. Então, de novo, ninguém está livre ali de alguma investigação, mas, de qualquer forma, um cenário bem volátil ali na parte política. Acho que é um pouco disso também que a gente viu na pesquisa, né? Nenhum foco direcional ali, vai subir ou vai cair imediatamente, ficou um pouquinho disperso. Um primeiro motivo talvez seja, de fato, a questão de ter sido na sexta-feira, ali junto com a reforma ministerial, mas também difícil você cravar um output do que seria impeachment ou não, porque está muito volátil mesmo, e deu uma arrefecida nessa questão, pelo menos por enquanto, né? O Cito até falando pra gente falar de ativos e estratégias, todos sabem o cenário político. Desculpa, Cito, nem todos, né? A gente precisa comunicar, e foi uma pesquisa que a gente fez. A gente só está expressando a nossa opinião com uma pesquisa que a gente fez com investidores institucionais, que é óbvio que ajudam a empurrar, né, a pressionar a bolsa ou a puxar através de compras. E o que está fazendo a nossa bolsa andar são vários fatores: cenário externo melhorando, né, uma melhora por lá, até já respondendo a pergunta do SNP, né, quando o Fed subirá juros nos Estados Unidos? Provavelmente ano que vem. Exato, a gente tem o mesmo cenário de praticamente um ano atrás, o Fed sempre falando que daqui a botando um patamar, se a gente voltasse um ano atrás, a gente já está com eles falando que no máximo no meio de 2015 era o limite, que não tinha como, todos meio que alinhados nesse discurso, falando não, meio de 2015, meio de 2015, meio de 2015. Passou meio de 2015, virou setembro, agora passou setembro, tá dezembro. Então acho que o mercado já está mais esperto e olhando principalmente os indicadores econômicos e menos ao que eles estão falando, porque sem os indicadores o mercado já não consegue enxergar como em 2015 essa primeira elevação na taxa de juros, e ao que tudo indica não tem como ser nesse ano. A economia ainda precisa se recuperar um pouco mais, a inflação ainda está muito baixa, o mercado de trabalho ainda não está no patamar que o Fed deseja. Isso tem tirado cada vez mais a chance de ser em 2015, mesmo que na semana passada, essa semana, os membros do Fed, quando discursam, falam ainda vai ser em 2015, a gente enxerga ainda a primeira elevação em 2015. O problema é que eles já falaram isso antes, agora o pessoal está olhando mais afinco aos indicadores. E a gente tem ata, né, essa semana, ata do FONC. Amanhã a gente tem ata. Vai trazer bastante informação. Então, junto com a questão do payroll, que veio muito mal semana passada, pedidos das fábricas, etc., mas recentemente a gente teve a FMI falando que o Fed deveria postergar isso aí. De fato, isso aí tem levado a esse fluxo em países emergentes, bolsas, por isso que lá fora performando muito bem, commodities e obviamente impactando aqui Brasil. Talvez hoje o que esteja mais impactando seja lá fora, né, do que a questão política, porque por enquanto, até quando a gente saiu da sala, nenhuma novidade sobre os vetos, que agora no curtíssimo prazo é o que vai estar todo mundo olhando. Isso. Tirar algumas dúvidas aqui do pessoal, né? O pessoal perguntando sobre o IBR4, ela está sendo, você está transformando o IBR4 migrando para o IBR3, uma relação de troca, todo mundo agora vai estar mais alinhado com o controlador. O problema é que a Oi, ela está extremamente alavancada, né, financeiramente, ela pode atingir ano que vem 7, 8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. A gente falou hoje na reunião matinal, a gente não recomenda exposição ativa, a gente só não recomenda short agora, porque tem um evento aí no meio do caminho. Acredito na consolidação do setor. Vai sair do setor a TIM ou a Oi, né? Tem a parte política que quer que permaneça com a Oi compre a TIM, mas precisa de um aumento de capital. E tem um racional que seria a TIM comprar a Oi. É difícil dizer o que acontecerá, porque você tem política envolvida aí no meio do caminho, que é o governo brasileiro querendo manter uma empresa brasileira, né, a Oi, falando língua portuguesa, tentou isso com a Portugal Telecom e não deu certo. Só perguntando para falar de Cosan,
né? Cosan, a gente vem falando, acho que quase que diariamente, né? Um ativo que vem apresentando uma performance positiva, um ativo barato, muito por conta do preço do etanol. Quando você sobe gasolina ou também implementa CID, você torna o álcool viável até para elevar preços. Ela vem elevando preços. A maior parte do seu EBITDA, do seu resultado operacional, decorre da produção de cana. E aí, etanol, né? A Cosan seria interessante ter, né? A mais exposta é Tereos, São Martinho, depois Cosan, mas a Cosan ainda tem outros ativos dentro, tem alguns embrólios, tudo isso. Mas a gente vem falando disso, é um ativo barato, né? Mas a relação risco-retorno para a gente fica difícil, dado que Itaú e Bradesco negociando a múltiplos tão baixos. A gente vem destacando isso aqui quase que diariamente. A gente, mas você diz que Itaúsa estava caindo, né? Agora eu diria que provavelmente está bem acima do preço que a gente já falou para comprar e deve continuar aí apresentando novas altas Itaú. E agora Bradesco também a gente colocou na nossa carteira na segunda-feira. Para onde vai o Bovespa depois dessas 7 altas? Está perguntando o Giba. É difícil dizer. Ele já começa, o mercado antecipa, já começa a precificar até um cenário possível de impeachment, uma dificuldade na governabilidade, só que vai continuar vivendo esse cenário de volatilidade, né? Você tem o próprio Levi pode sair. O que acontece se o Levi sair? Perde o grau de investimento, bolsa cai, tudo isso. Então, quer dizer, ainda tem aí um cenário totalmente desafiador para acontecer no curto prazo. A impressão que dá pelo fato de lá fora estar ajudando, mas aqui dentro não ter melhorado nada, a impressão que dá é que se lá fora tiver algum soluço, a gente pode ter, assim, aqui corrigindo bastante, porque se pensar bem, isolar Brasil, é difícil. Na verdade, você teve uma reforma ministerial que postergou um pouco o impeachment, que para muita gente é ruim, porque você mantém a Dilma ali, sangrando, etc., pior economia. Por outro lado, a reforma não deu certo porque os vetos foram postergados, então tem o risco do Levi sair cada vez mais na mídia, né? Todo mundo falando do Levi cair, então, de novo, tá chamando atenção ali, lá fora tá ajudando, mas a hora que der uma engasgada ali é bom a gente ficar preparado aí para uma volatilidade maior e possivelmente para baixo. Né? Boa. Bento aqui. Celso, por favor, caso a guerra na Síria cresça significativamente na região, o preço do petróleo poderia andar? Dispara, poderia andar. Só que você tem também olhar o Irã, né? O Irã, as sanções econômicas para o Irã estão sendo retiradas. O Irã vai ser um grande exportador de petróleo. E aí, como ele não ganha nada hoje com petróleo, imagina quanto ele pode colocar de petróleo no mercado. Eu tenho minhas dúvidas da alta assim, do preço do petróleo. Óbvio que o imponderável são guerras. E aí você tem Estado Islâmico ali, todo um problema, a Rússia agora bombardeando, né, até discussão, né, por que não fez isso antes, né? Você não precisa invadir o país para atacar, né, você tem hoje a tecnologia a seu favor, você ataca do alto, ataca de distante, né, hoje tem ataques via navios, né, então você nem chega perto, nem drones, via drones também, o que quiser que seja, vamos lá. O SMP está perguntando aqui, IPCA do ano que vem estoura o teto da meta de novo? Acho que de novo não, acho que vai ficar bem próximo. Que isso, palavras do Gustavo, o homem que vai cortar o cabelo na hora do almoço. Exatamente. Acho que eles não vão conseguir realmente já levar para o centro da meta que nem eles falaram no ano que vem, talvez só para o final só para 2017, mas estourar o teto da meta já acho que dificilmente, talvez fique em torno de 6% realmente, mas eles não vão conseguir já levar para o ano que vem para o centro da meta, mas estourar o teto seria algo bem difícil de acontecer. Acho que eles já fizeram muita coisa para tentar segurar e isso vai começar a dar efeito mais no ano que vem. Talvez por esse ano tá bem alto, a gente não está conseguindo ver isso ainda. Mas mais pro final do ano que vem já vai estar começar a parecer que está controlado. Já. Seria legal também passar o nosso viés de juros, né? Muita gente pergunta se vai subir os juros do BC, porque querendo ou não, se teve aumento de gasolina, o dólar deu uma arrefecida, mas no patamar alto. Aí muita gente perguntando se a gente vai subir juros ali, o BC vai ceder a essa pressão aí. Acho que não, acho que o BC já entendeu que não vai ter um efeito mais tão que justifique mais subir mais juros ainda. Não compensa para ele subir mais juros com tudo que ele vai afetar negativamente. E também não vai... exato, basicamente é isso, não vai fazer muita diferença se eles subirem agora. A ideia deles é manter a taxa de juros no patamar atual
por um período bem mais prolongado de tempo do que o planejado anteriormente. Acho que no meio do ano, lá no final de julho, quando eles subiram pela última vez, eles planejavam que eles iam fazer o primeiro corte antes do que eles vão fazer agora, do que eles vão fazer, não sei quando seria o prazo, mas eles previam que isso acontecesse antes, e agora eles vão ter que manter por um período maior para que a economia volte a trilhar corretamente. Boa, vamos lá. A CMP fazendo várias perguntas aqui. Celso Equim, fora as exportadoras, quais empresas que devem surpreender positivamente nos seus balanços referentes ao terceiro tri? Eu diria positivamente, eu já falaria bancos. E você, cara? Então, porque você tem que separar bons resultados de resultados que vão surpreender para cima do esperado. Acho que as exportadoras não vão surpreender, vão ter bons resultados, mas todo mundo já espera, né? Sim. Então, isso que você tem que separar, e eu concordo, acho que bancos vai ter um resultado acima do esperado, né? Sim. Porque, enfim, tá todo mundo batendo em bancos, muito por conta do macro, do político, lá fora também, mas os resultados tendem ainda a permanecer bem nesses próximos trimestres, então ali sim, acima da expectativa. Mas as exportadoras eu diria que ainda tem um perigo de você surpreender negativamente, porque está todo mundo esperando, todo mundo focando ali, né, em exportadoras, só tem isso de bom, etc. Então é bom ficar ligado nisso, não é porque resultados vão vir bons que vão surpreender. Então pode vir um resultado bom abaixo da expectativa e o pessoal pressionar as ações, tá? Então é só fazer um pouco disso. Mas de novo, a gente ainda gosta de, por exemplo, Suzano, até uma Fibra ou Embraer, mas é naquele contexto de você ter uma posição atrelada a dólar estruturalmente na sua carteira, tá? Hoje a gente tem 15% atrelada a dólar nas nossas carteiras recomendadas com Suzano, mas nada impede você diversificar ali com um pouco de Embraer ou Fibra para diluir um pouco de risco de setor. Boa. Perguntando aqui novamente o SMP. Será que tem fundamento essa especulação de que o Meirelles vai substituir o Levi? A Dilma não gosta do Meirelles. Também não gosta tanto do Jacques Wagner e prefere o Mercadante e acabou cedendo. Né? Perdeu o ministério, tem menos poder hoje o PT. Então, acho que faz sentido sim se o Lula conseguir emplacar o Meirelles no lugar do Levi. O que o senhor acha? É exatamente isso. Falam que agora as últimas medidas do ajuste fiscal anunciadas seriam os últimos capítulos do Levi por lá. Para quem defende que isso ocorreria, quem acredita que ocorreria essa troca. E realmente seria o nome do Lula, o Meirelles. Se ocorrer realmente, seria esse, acho. Acredito, não vejo outro nome. Boa, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. O SMP novamente. Se o preço do petróleo subir muito acima de $50, os Estados Unidos voltam a produzir a todo vapor e o preço cai de novo. Concordo? Acredito que sim, a SMP ele aproveitaria isso. E algumas plataformas, né, já teve um corte na produção de petróleo nos Estados Unidos de 120 mil barris por dia essa semana. Então, justamente aí, por conta do nível do preço do petróleo, né, eles parando de produzir, se o petróleo sobe, eles voltam também a produzir. O que esperar dos resultados trimestrais de Kroton e Estácio? Fernando F. Ricardo Kim. Bom, na parte de captação a gente deve ter uma queda ali, um arrefecimento bom por conta de FIES, a gente já viu isso na Ânima. A Ânima, ela até separou a captação de financiamento e captação fora de financiamento. Captação fora de financiamento eles performaram bem, mas essa parte de FIES e Pronatec realmente vão deixar a desejar, mas muito disso já está no preço, né? A gente sabe que teve corte de orçamento para esse segundo semestre, então a captação vai cair, mas no geral deve ser um resultado ainda resiliente, só que o que a gente chama atenção depois de toda essa queda, muita coisa disso já está precificada ali nos resultados de Kroton e Estácio. A gente deve ver também para Kroton entrando caixa com a venda da Uniaselv, então pode ser ali uma posição interessante até para você ter em portfólio, mas não de maneira concentrada, porque a gente viu muita volatilidade ali. Hoje a gente tem 10% de Kroton na carteira, a gente acha que é o suficiente, empresa com valuation bom, management bom, num momento muito propício para consolidação,
A gente tem ali muitas empresas menores com problemas financeiros por conta do aumento de capital de giro, nessa questão do FIES, etc. Isso aí tende a beneficiar as maiores, até porque elas não são alavancadas, não tem um endividamento muito alto, então abre espaço justamente agora. E quando você tem um management bom, eles sabem o que fazem, eles já provaram isso na questão de consolidação, turnaround e aquisição. Então por isso que a gente gosta de ter uma posição, ainda que não concentrada, em Kroton. Boa. O André, hoje ou amanhã deve ter a liquidação, né, aqui da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E aí a André está perguntando, quais empresas mais expostas à inadimplência devido às ações judiciais? Não sei, sinceramente, não sei, não olho isso, até porque o nível, né, de empresas hoje descontratadas caiu, porque as empresas têm um volume menor, estão consumindo menos energia. Então, isso não é um motivo de preocupação no mercado financeiro. E qual é o efeito para as elétricas? Eu também acho que é baixo. O volume tem apresentado queda no volume de energia. Né? O volume ele tinha uma correlação com o PIB de 1,2, 1,3, agora tem um pouco menor e mesmo assim o PIB está negativo, então o volume vem apresentando uma queda acima, provavelmente acima do que a gente deve reportar esse ano de recessão de pelo menos menos 3%. As elétricas a gente não recomenda exposição, a gente não gosta do setor, né? Até já respondendo a pergunta aqui do Bento, se o aumento da conta de luz é a explicação da alta de Eletrobras, não é isso. A gente está vendo as empresas estatais subindo aí muito por conta, primeiro foi de que o governo o Planalto conseguindo governabilidade e depois essa melhora lá fora e também aqui uma possibilidade de impeachment retornando aí com os vetos, né, a não votação dos vetos e também agora TCU e TSE, mas também o cenário melhorou lá fora. O que até tem uma pergunta interessante, né, que é o bicudo. Feriadão na China pode estar colaborando com o bom humor da Bolsa Brasileira? A hora que voltar lá pode ser um balde de água fria? Eu acho até que, bicudo, está colaborando sim, a gente falou isso na semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano, de que um feriado na China poderia, né, menos dados, menos informação, poderia dar uma acalmada no mercado, mas você teve dados nos Estados Unidos piores que o esperado, payroll muito abaixo das expectativas, você teve, né, essa expectativa de discurso já do Fed dizendo que pode postergar um aumento de juros esse ano, o mercado já não precificando um aumento para esse ano, já jogando para o ano que vem. E as melhores nas commodities também pode ser por conta do feriado na China. O que você acha? Até porque a gente falando de Vale depois. Já teve um fluxo, estava tendo um fluxo muito ruim de notícias vindo da China. E a gente está num momento que é até interessante que quando você não tem notícias é uma notícia boa, né? O que muita gente fala. E talvez tenha um pouco dessa questão mesmo, quando a China voltar para ser foco, mostrar PMI ainda persistente para baixo, desaceleração, etc., você pode ter sim um balde de água fria ou algo nesse sentido, aqui para mercados emergentes. E já fazendo esse link com o Vale, a gente continua bem cético com o Vale, principalmente nessa dinâmica do minério de ferro, dinâmica de oferta e demanda. A gente tem ainda uma China desacelerando, não é só porque ela entrou em feriado que você não tem dados que ela parou de desacelerar, né? Ela continua ainda nessa tendência. Por outro lado, você tem Vale, Rio Tinto, BHP aumentando produção e capacidade, então isso aí tende a continuar pressionando minério de ferro. Falando mais especificamente da Vale, ela tem um capex muito forte para fazer investimento para esse e para o próximo ano, tanto que ela até cortou dividendos novamente agora e para ano que vem devem continuar com essa política, mas talvez mais importante para olhar em termos de valuation, Vale não está uma barganha, ela negocia bem acima do seu histórico e até acima de alguns competidores globais que sempre negociaram a um prêmio com relação a Vale, seja porque você tem aqui umas questões políticas e domésticas no Brasil, seja porque elas são mais diversificadas lá fora. Mas agora está tradando no par, acima da média histórica, então o que a gente pode concluir é que não está uma barganha com um cenário ruim. Você teve de fato esse alívio agora em termos de commodities, países emergentes, mas de novo a gente acha que pouco mudou no estrutural e continuamos céticos com Vale. Quem tem Vale, o mais racional é fazer uma proteção ali e aproveitar as volatilidades altas que tendem a beneficiar uma Fence, por exemplo. Isso seria interessante, ou até trocar parte ou totalmente a posição para algum setor
como bancos que têm dado oportunidade interessante ali na Bolsa. Né? Vamos lá. E aí, já aproveitando, o pessoal perguntou do setor siderúrgico. O Nostra perguntou, de alguma forma o dólar mais alto em algum momento vai favorecer o setor siderúrgico? Tem favorecido já, né? As empresas elas têm reportado aumento de preço lá no aço. Lembrando que com o dólar mais alto, você encarece o aço importado, então você tem espaço para repassar preço no aço nacional e também se diminui volume de importação de aço também, que tende a ajudar. Então, isso sim tem de ser marginalmente positivo e tem impactado nas ações, mas, de novo, estrutural muito ruim, demanda ruim ainda, a gente... principalmente CSN deu uma esticada, mas está com uma alavancagem ali de 5,6 vezes dívida líquida, geração de caixa operacional, está tentando vender ativos, então o negócio não está fácil ali, esse equacionamento vai ser bem difícil, só que dessa esticada a gente acha que não tem nenhum fundamento, assim como Uzi Minas, e GBA a gente ainda recomendando ficar de fora do setor. O Rick está botando aqui, Celso, deputados pediram encerramento da sessão do Congresso por falta de quórum. Diz que o Cunha está junto com os aliados tentando segurar novamente. Derrubar a sessão. Eu já vinha falando isso, o Congresso retoma a sessão e tenta votar vetos previdenciais, é o que está no G1 aqui. Sem quórum, a sessão foi suspensa ontem, mas não tem nada... É que ele tem aquele tempo para tentar segurar ainda. Para ver se aparece alguém. Tô vendo aqui no G1. É problema de logística, ele não vai. A cobertura de notícias aqui em tempo real, pessoal. Mas eu acho que não tem votação hoje, eu acho que não vai ter quórum novamente. A linha falando sobre isso, né? Que não tem votação por enquanto. Vamos lá, só para falar, né? Não tem votação de veto prejudica, porque quando você teve reforma ministerial na semana passada, o mercado aqui, os emisores acreditaram, olha, vai passar a CPMF, vai passar os vetos e tudo mais. Não vai passar a CPMF, na nossa opinião. E vetos, quem vai aprovar algum veto se tem a TCU e TSE? Acho que não faz sentido nenhum, mas vamos lá. O Fendi aqui, Kim, valeu pela sua insistência em ter Ambev sempre com defesa. É isso aí, a gente recomendando FENS em Ambev. Sim, de novo, são proteções a custo zero, né? Num ambiente que você tem um cenário político adverso, econômico também, e você ainda participa da alta, assim, não tem muito por que não fazer. A gente não recomenda fazer num cenário de bull market, quando tudo está subindo, não sei o que assim, pelo menos jogar, né? Por enquanto a gente não está vendo isso. Vai subir. A hora que a gente vê alguma coisa nesse sentido, a gente vai informar vocês, mas por enquanto essas proteções a custo zero tendem a gerar muito valor ali. A gente até mostrou alguns estudos para os clientes, é bem interessante. Diomedes, a gente não pode comentar sobre Petrobras, seguimos restritos no ativo. Se daqui para frente a inflação continuar a surpreender para cima e o Banco Central não subir os juros, corremos o risco da inflação se autoalimentar? A gente concorda? Hoje a gente teve... Tudo, né? Não, mas acho que hoje a gente teve novamente, a inflação veio 0,54, o mercado agora dava 0,53. Acho que o Focus tá batendo bastante com o que eles achavam que ia acontecer. Estava acontecendo, eles já previam, a maioria dos analistas já acreditavam que ia ter elevação em alguns preços administrados maior do que o BC estava falando. Então, óbvio que isso acontece, mas não além do que o BC já estava planejando. Esse é o ponto. Pronto. A gente não acredita. A política monetária foi feita, tem um atraso, está sendo pelo consumo, a inflação. A inflação tende a cair por conta de um consumo menor. Vocês acham que o boom da bolsa, o lobo doleiro, boom da bolsa é um repique, está antecipando uma grande queda, até porque estamos prestes a ter um aprofundamento da crise política? Está indo muito pelo político, o cenário melhor lá fora. Se me perguntar aqui, você iria comprado na sexta-feira para o final de semana com feriado? Não iria comprado na sexta-feira para o final de semana com feriado aqui no Brasil. Até porque nesse nível de bolsa você começa a já ficar de novo, não é caro, mas acima da média. A gente falou, 44 mil pontos estava abaixo da média, indicando diversos ativos. Gostamos de Itaú, seguimos gostando da BB Seguridade, entre outros ativos. Mas o cenário ainda é de cautela, certo, Kim? Exatamente, acho que difícil você cravar um cenário com esse político extremamente volátil, mas, de novo, principalmente um negócio interessante é essa questão do fim de semana, né? Você tem
você dormir posicionado agora é muito mais perigoso, porque fim de semana pode sair muita coisa política e tem saído muita questão de investigação, etc. E o risco aumentou e é interessante esse negócio de ficar posicionado no fim de semana. Não ficaria. Caso disparado do petróleo, quais outros ativos acompanham? Você pode ter uma Cosan acompanhando, porque sobe petróleo, sobe gasolina, tenderia a subir. E aí Cosan, etanol seria interessante. E o setor elétrico de varejo, poderiam falar? O jornalista está perguntando. Sim. Setor elétrico, a gente não gosta, a gente só gosta de Equatorial na parte de distribuição e transmissão de energia, transmissão Paulista e Taesa, que são renda fixa. Tem que olhar como renda fixa, gordinha, parruda, esse seria interessante. Equatorial é muito mais pela gestão da companhia. O restante, a gente acha que tem interferência governamental, acaba sendo ruim e prejudicial para a companhia. Se tiver um impeachment, obviamente que a Eletrobras sobe e as estatais subiriam, poderia subir CMI, Copel, entre outros, mas a gente não recomenda exposição no setor. Olhando o varejo, o cenário está altamente desafiador, principalmente para o varejo que depende de crédito, como é o caso de Hering, Magazine Luiza, Via Varejo. Fiquem fora de todas essas. Depende de crédito, ticket médio alto, semi-situações deve continuar negativo. Quando você olha um varejo que não depende de crédito, Pão de Açúcar, hoje está barato? Está barato, só que a gente prefere, por exemplo, Lojas Americanas, que depende menos ainda de crédito, não tem concorrência. Quem é o competidor da Lojas Americanas? Me responda, quem é? É o Camelô. Que isso, sabe tudo, nosso amigo. Surpreendeu aqui, agora. Surpreendendo aqui. Vai virar, já falaram pra você cortar, passar máquina 4 no cabelo. Ah, nunca passei máquina. Não, nunca passou máquina, ele vai na tesourinha. Ele vai no Pombas, né? Só faz cagar. E aí, ele respondeu certo, quer dizer, entra ali a parte de camelô. Então, Lojas Americanas, ticket médio R$32, não depende de crédito, pode se desfazer da B2W, já vem se desfazendo, Submarino Viar, se desfazendo de alguns ativos interessantes. Eles olham, é retorno sobre o capital investido deles. É maior que taxa de juros? E esse segmento aqui não é tão interessante. Vamos vender, não tem por que mantê-lo. Então, vai continuar crescendo o número de abertura de lojas, Americanas Express. Esse é o único ativo de varejo que a gente acha interessante. Loja Renner tem uma excelente gestão, só que não é um ativo barato. Sobre o boom da bolsa, a gente respondeu, apareceu aqui, o Lobo Doleiro continua aparecendo aqui, né, sobre a crise política. E tem outras perguntas aqui. Perguntaram em direcional, o Ronieri. É uma boa empresa, só que ela depende altamente do Minha Casa Minha Vida. Já entrou no site deles, que tem em 4 ou 5 minutos a construção de um prédio? É muito rápido, 45 dias. Um conjunto habitacional que não tem elevador, tudo isso ele faz. Só que o Minha Casa Minha Vida, o governo tem que voltar atrás. Não dá pra botar, subsidiar Minha Casa Minha Vida nesse cenário. E ela pega Minha Casa Minha Vida fase 1, até R$1.600. Quem é que vai comprar imóvel agora? Mesmo com subsídio do governo. Cenário altamente desafiador. Não recomendamos nenhuma empresa de real estate. Tem algumas empresas boas, Direcional, MRV, Even, Ezetec. Tem mais uma que eu esqueci. As outras, Rossi, PDG. A Cirela também é boa. Gafisa, a gente fique fora sim. Tá, senhores? BB Seguridade está muito interessante. Gostamos sim de BB Seguridade. Ela sofreu muito, Lobo Doleiro, no mês passado. Muito por conta da possibilidade da Caixa Seguridade. Você teve a curva de juros empinando muito rapidamente. Se ele tivesse ali tomado no pré, né, nos juros, ele poderia sofrer não prejuízo, um ganho mais baixo. Por que faz a BB Seguridade as seguradoras? Elas pegam o nosso dinheiro prêmio e aplicam, muitas vezes em pré. Então tudo se discutiu, está em pré, está em pós. E tinha a Caixa Seguridade. Agora ficou para trás, não tem Caixa Seguridade, abriu caminho, não tem IRB, não tem nada. Vamos lá, teve uma pergunta aqui. Alpargatas e Grendene. Alpargatas, que aconteceu foi a Camargo Corrêa anunciando que teria que desinvestir do ativo e teriam interessados em Alpargatas, o ativo começou a subir. Grendene também é um bom ativo, mas também não compraria nesse cenário. Gente, Itaú e Bradesco segue tão barato, com uma relação risco-retorno, uma blue chip, são duas blue chips, que não faz sentido comentar, entrar em outros ativos. Vai ter graquinha para o tal corte de cabelo? Não, nem pensar. Ele paga lá, pô. Pô, cara. Ademir, já falamos sobre o Cosan. O cara é economista aqui, pô. Não, ele vai lá nos Estados Unidos com falei ser uma nota. Foi um Ele falou que não, que ele estava na Alemanha. Foi um descuido. Deve ser uma nota. Não era esse. O Cito está aqui, parabéns pelo programa. Gostaria de ver um programa com o Celso, melhor fundamentalista, com Wagner, melhor grafista, segundo a minha modesta opinião, pois ambos não ficam no si e no otimismo e euforia, sempre se posicionam em seu estudo. Peça para a Infomoney, a gente tem o Batalha do Século. Às terças-feiras eu faço com o Fernando Góes da Clear e às quintas-feiras o Ricardo Kim, amanhã, faz com o Rafael Figueiredo, uns monstros aí, o Kim, monstros nos fundamentos, e Góes e Rafa nos monstros aí na análise técnica.
Javier, Celso, achas que é possível baixar a gasolina em 2016? Eu não posso comentar sobre a empresa. Falando sobre preço da gasolina, acho muito complicado baixar no ano que vem. Pede pro Gustavo analisar cabelo, ó, cabelo. Sensacional, Vitor. Já analisei e falei que a inflação esse ano tá difícil, tá complicado. Até a produção acordou ali. Foi confuso esse ano. O PCA não tá cedendo, tá difícil assim, a gente tem que fazer alguns cortes no orçamento, né, no cabelo. Perfeito ticker, cabelo. Já fiz essa análise. Boa, Vitor, boa, muito boa. Sua previsão para o dólar, na máxima dele é de quanto? Para quando? Lobo doleiro. Você devia saber, você é doleiro. Não, é difícil, gente. A gente já vinha falando até alguns questionamentos na segunda-feira. Compra o dólar ainda. Eu falei, não, espera um pouco, deve sofrer. É difícil operar a moeda, não é fácil, né? O pessoal mesmo fala isso, né? Você sabe que um economista, quando prevê dólar, você só sabe que ele já errou na largada. É difícil prever. Mas acho que o dólar pode apresentar uma queda. Foi a moeda que eu diria que uma das mais que se desvalorizou, o real em relação ao dólar nos emergentes, né? Teve um movimento especulativo quando o dólar foi a 4,20, óbvio que teve, né? Aquela discussão, vai usar a reserva Brasil, está se acabando o Brasil, virou Venezuela, mas acho que o dólar pode ficar ali, é porque vai depender, Lobo Doleiro, não é dos fundamentos do dólar, como é que ele fecha no final do ano, não é por conta de fundamento, tem a parte política. O impeachment, se vier, tá, gente? Não tô falando que ele venha, mas se vier, você joga, né? Ele não deve acontecer esse ano, porque tem um prazo só no que vem. Mas o mercado antecipa. Eu acho que se vier, o dólar pode ceder, ir para casa de 3,50, 3,60. Se não vier, tiver nesse cenário desastroso, horroroso, mudar a piorada lá fora, o dólar pode subir sim. Então, olhando um prazo, você está falando de 2 meses e pouco, é difícil porque a gente tem aí esse cenário político, né? Acho que se vier impeachment, começar a andar esse processo de impeachment, eu diria que o dólar pode continuar caindo. Se não tiver, o governo ganha um pouco de força, mas não passa nada no Congresso, ele pode subir e passar de R$4. O que vocês acham? Concordo, né? É difícil você ver. Quando você está falando de política, você está falando de pessoas ali, é uma coisa muito volátil mesmo. Pode acontecer de realmente o impeachment, o governo ali de alguma forma tentar jogar para frente e lá fora piorar, o dólar pode dar uma esticada, assim como se fizerem uma coisa mais organizada, etc., lá fora ajudando, o dólar arrefecer um pouco, é difícil. Agora, só chamaria atenção justamente para essa questão lá de fora, tá? Tem ajudado bastante, só que aqui fora o político ainda... Aqui dentro o político continua bem difícil, mas a gente tem que monitorar justamente essas informações, né? De impeachment, como que vai ser, qual é o prazo, e é isso que a gente vai incorporando nos cenários. Tinha perguntado de login, né? Foi só uma pergunta ali. Login não tem quase zero de liquidez ali, o case deles era basicamente cabotagem, e agora acho que o foco não é esse, né? Não é infra, não apesar de ser... tem que ser isso, mas agora o foco é político, todos os partidos ali, o governo querendo salvar a própria pele, acho que ninguém está olhando para isso, ninguém está olhando para acordos internacionais, por exemplo, que acabaram de fechar, o Brasil ficou de fora, por mais que seja no Pacífico, enfim, acho que o foco agora está totalmente virado para a política e cada um querendo salvar sua pele, então cabotagem ali talvez fique mais para frente. Só para dizer aqui, atualizar aqui o que a gente viu, pelo menos, é de que o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, ele diz que em breve a ordem do dia será iniciada. Ele pede que as comissões de funcionamento terminem seus trabalhos para que todos os parlamentares possíveis estejam em plenário para as votações. E a espera do COR é até 12h33, então ainda tem espaço aí para isso, né? Vamos ficar de olho, monitorar. Não dá para dizer que a votação não sairá. Eu acho que não deve sair agora, tá? O que a gente acha de short and go depende aí da mesa de aluguel. Se você conseguir, acho que ainda pode continuar sofrendo sim. O petróleo em queda melhora um pouco a situação para ela, porque o combustível de aviação ele é reajustado a cada 30 dias ou 15, agora eu esqueci, a idade vai chegando, fica às vezes um pouco difícil. Obrigado, senhores, a gente mais que estourou o tempo, até 12h23, é 12h15 o nosso horário, acompanha a gente, tem reunião matinal a partir das 9h45 todo dia, 11h30, segundas, quartas e sextas nós temos o XP Connection, esse programa aqui, terças e quintas o Batalha do Século e ainda temos o fechamento do mercado. Grande abraço, atenção aí ao Congresso hoje e ainda tem TCU mais tarde, um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal, bom almoço e até a próxima. Tchau, pessoal, boa semana. Corte o cabelo. Cortar.